Você tem alguma novidade sobre o São Paulo? Se o São Paulo vai ter novas contratações, alguma coisa do tipo? Parabéns pelo trabalho, Júnior de Teresina, Piauí. Bora lá. Sobre reforços. Na quinta-feira da semana passada, quando o Rui Costa e o Rafinha estiveram na casa do Dorival Júnior, o Dorival quis saber sobre o plano em relação a contratações. O que vocês imaginam? O que vocês estão pensando? Vai ter contratação? E o próprio São Paulo apontou para o Dorival carências do elenco. E isso chamou demais a atenção do Dorival, porque o Dorival entendia e pensava muito parecido ao que o Rui Costa e o Rafinha falaram sobre contratação de atletas. O que eles pensam em relação aos reforços, tá? Então, sim, vai haver reforços, vai haver contratações na metade do ano. Hoje o São Paulo trabalha com a possibilidade de melhorar o elenco em 4 posições. As posições já estão definidas, só os nomes que ainda não foram divulgados. Importante registrar que não haverá grana para grandes investimentos. Não dá para imaginar que o São Paulo vai ter uma bala para fazer contratações. Jefferson Matos falando em ponta esquerda. Atenção, São Paulo tem negociações avançadas com um ponto esquerdo. O nome é mantido em sigilo e se trata de um jogador dentro da realidade do clube. Jefferson, cara, nada contra quem faz as apurações e muitas das apurações nos ajudam, né? Mas eu estou vendo que você está apontando como crédito dessa notícia o Radar da Bola. Inclusive, eu passei a seguir essa conta no Twitter, mas praticamente todas as postagens do Radar da Bola, eu vejo a postagem e depois vou checar com o empresário, com o clube. Cara, até agora não consegui confirmar praticamente nada do que foi publicado por lá, tá bom? O Gabriel Almeida, ridículo. Clubes que devem até as cuecas continuam a fazer contratações, paguem suas dívidas. Deixa eu usar o exemplo do Gabriel para falar sobre o São Paulo. São Paulo, em 2 meses, demitiu 2 técnicos. O Crespo, que custou mais de 4 milhões de multa, e o Roger Machado, que custou outros 2 milhões e 400 mil. Nesse intervalo de tempo, o São Paulo ainda foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, deixando de faturar 3 milhões de reais apenas com o prêmio da CBF para aqueles que chegam às oitavas de final. Nem estou computando o jogo das oitavas de final no Morumbi, renda líquida superior a 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Além de tudo isso, ainda tem a contratação de um técnico como o Dorival, o mais caro da história do São Paulo. Ele e a comissão técnica vão custar perto de 2 milhões e 200 mil reais por mês. Detalhe, Roger ganhava 800 mil e o Crespo ganhava 1 milhão de reais mensais. É por essas e outras que os clubes vivem com o Pires na mão, certo? O Alisson Souza, por São Paulo, evento Cebolinha e Luiz Araújo. O Alisson está perguntando se Cebolinha e Luiz Araújo podem pintar no São Paulo. O que eu posso dizer é que o São Paulo adora o Cebolinha, tá? O Rui Costa trabalhou com ele nos tempos de Grêmio e é fã do Cebolinha. Cebolinha, cujo contrato se encerra em dezembro, o Flamengo vai ter a última chance de fazer dinheiro com ele na metade do ano. Sobre o Luiz Araújo, jogador formado na base do São Paulo. Ouvi do empresário do Luiz Araújo que é muito difícil que ele vá para o São Paulo, porque o São Paulo não tem dinheiro. E o Luiz Araújo não saiu do Flamengo, mesmo com proposta de 6 milhões de euros. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro fizeram proposta de 6 milhões de euros na primeira janela de transferências, o Flamengo disse não. Os dois, inclusive, prometeram voltar com novas propostas no meio do ano. Diego Lemos, outro que está sempre com a gente. Nicola, com a declaração do Rui Costa, o São Paulo tem alguma contratação de zagueiro em vista ou vai subir da base? Alguma informação, abração. Por que o Diego está colocando isso? Na apresentação do Dorival nessa segunda-feira, antes do Dorival começar a responder, o Rui pediu a palavra e falou que Arboleda não será reintegrado. E aí tem uma informação importante de bastidor antes de responder ao Diego. O São Paulo jogou contra o Fluminense no sábado, derrota por 2-1 no Maracanã. E o Alê, que é repórter do canal do Tirone e do Arnaldo, conversou com o presidente Arrim Assis depois do jogo. E o Assis, presidente do São Paulo, afirmou o seguinte: em no máximo 10 dias, Arboleda estará reintegrado e à disposição. Ele vai começar a treinar com o time profissional e em no máximo 10 dias vai começar a jogar pelo time de cima. Ele vai ser reintegrado. Esse Alê trouxe a informação, a imprensa repercutiu, a gente foi ouvir o pessoal do São Paulo e esse era o encaminhamento. Embora o São Paulo, para tentar amenizar a situação, chegou a dizer que havia sido um pedido do Dorival Júnior, com quem o Arboleda já tinha trabalhado na ultrapassagem, enfim. A repercussão da notícia de que o Arboleda seria reintegrado foi péssima. O torcedor de São Paulo começou a bater demais nessa tecla de que não tinha o mínimo cabimento. Incluir de novo um cara que ficou um mês sumido, desaparecido, sem dar explicações.
Pois bem, o que aconteceu a partir daí? O São Paulo chegou a brigar chegou a contrariar a vontade da torcida com o Roger Machado. Dessa vez os caras decidiram dar um passinho para trás e, preservando o Dorival Júnior, anunciaram que o Arboleda não será aproveitado. Ele fica só até arranjar emprego. Sobre atleta para a zaga, certamente há necessidade de contratação de atletas. Lembra que eu falei que no contato entre o Rui e o Rafinha, lá na casa do Dorival em Florianópolis, os caras diagnosticaram a necessidade da contratação de 4 defensores, né? De 4 jogadores. Um desses jogadores é defensor, sim, tá? Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo pode virar SAF? A pergunta é do Vinícius Santos e eu truco. Eu não acredito, se tiver todo mundo falando, não acredito, porque a grande verdade é que todas as pessoas que comandam o São Paulo, que tem alguma voz ativa por lá, são radicalmente contrárias a essa ideia, tá? Nicola, vai atrás se o São Paulo vai mudar o nome no Morumbi. O Antônio, eu fui o primeiro a contar, vamos lá, só para explicar, né? O São Paulo tinha até o mês passado, não sei se foi o mês passado, mas o São Paulo tinha até outro dia o Eduardo Toni como diretor de marketing do São Paulo. E o Toni pediu demissão depois de uma baita polêmica que se criou com o pagamento de uma comissão no contrato da Unimed. A Unimed, inclusive, teve seu contrato aprovado, vai pagar 15 milhões de reais por ano, num contrato de 3 anos que pode ser estendido por mais 2. Então, o contrato pode chegar a 75 milhões de reais em 5 anos. E o pessoal se pegou no fato, o pessoal da oposição se pegou no fato de que haveria a possibilidade de pagamento de até 7 milhões e meio de reais. Peraí, eita. 10% da comissão. Enfim, aquela polêmica toda de conselheiro, o Toni pediu para ir embora. Decidiu ir embora e pegou as contas dele. Logo depois que ele saiu, eu liguei para o Toni. Falei, Toni, e aí? Queria uma ajuda sua. Queria que você me contasse como é que estão as negociações de name rights. Ele falou, Nicola, não tem problema nenhum de contar agora que eu já saí. O São Paulo quase fechou com a BYD para janeiro desse ano. A BYD, montadora chinesa, estava muito interessada, estava disposta a pagar o valor da multa rescisória com a Mondelez, que é a dona do BIS, para assumir o último ano de contrato. O contrato da Mondelez com o São Paulo, que garante o nome de Morumbis, se encerra agora em dezembro. Mas, vocês vão lembrar que em outubro do ano passado, depois que o pessoal da oposição pagou 400 mil reais para comprar áudios da Adriana Rita, instalou-se uma verdadeira crise no São Paulo, que resultou na expulsão no pedido na renúncia do Júlio Casares para não sofrer o impeachment, além das expulsões da Mara Casares e do Douglas Schwartzman, né? E naquele caos, o pessoal da BYD ligou para o Eduardo Toni e falou, vamos suspender as negociações, não tem a menor lógica a gente comprar o nome do estádio que está envolvido em um monte de escândalo de venda clandestina de camarote. Vamos esperar essa história passar e se passar a gente volta a conversar. Nesse ano as conversas foram retomadas e dá para dizer que hoje a BYD é a favorita para ficar com o name rights do estádio do São Paulo. Pedida é de 60 milhões de reais por ano num contrato entre 5 e 10 anos, ou seja, de 300 a 600 milhões de reais. Quanto maior o tempo de contrato, melhor para o São Paulo. A BYD não é a única interessada. O São Paulo também conversa com outros 2 bancos, o Santander e o Inter, e o interesse desses bancos aumentou depois que o Nubank, outro banco digital, fechou com o Palmeiras pelo estádio que até então tinha o nome de Allianz Parque. Agora o Nubank Arena, né? E aí, só para completar, o último interessado na aquisição dos name rights do estádio do São Paulo é a MetLife, uma seguradora internacional que dá nome ao estádio em New Jersey, que será palco do jogo de abertura da seleção brasileira contra Marrocos e também palco da grande final do Mundial. E o São Paulo tem desperdiçado um caminhão de dinheiro, logo o tricolor que passa por enormes dificuldades financeiras. Bora explicar. Com as demissões em 2 meses de Hernan Crespo e Roger Machado, São Paulo desembolsou mais de 6 milhões de reais graças a multas rescisórias. Foram 2 milhões e 400 mil com o Roger Machado e o restante em pagamento para o Crespo. Acontece que a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude da 2ª divisão custou mais 3 milhões de reais. Esse era o prêmio prometido pela CBF para todas as equipes que alcançassem as oitavas de final. O fato de não jogar como mandante nas oitavas no Morumbis também vai tirar do São Paulo a chance de faturar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais livres de impostos. Para completar, o salário do novo técnico, Dorival Júnior, e de seus auxiliares vai sair na casa dos
2 milhões de reais por mês. É de longe o maior salário já pago pelo São Paulo a um treinador desde a fundação do clube. E inclusive bem mais do que os vencimentos dos seus antecessores. O Crespo e seus auxiliares custavam 1 milhão de reais mensais, Roger Machado e sua comissão técnica saíam por 800 mil. É por essas e outras que o São Paulo já adiantou 1 bilhão e 400 milhões de reais em recebíveis, que vieram de acordos com o banco, FIDIC, patrocinadores, receitas comerciais, entre outras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.